Salve, salve galerinha aí que está estudando para concursos na área de engenharia e arquitetura. Muito bem, hoje vamos apresentar uma nova etapa que é a Lei 8666, muito cobrada aí em vários concursos, principalmente na área de engenharia, de administração pública. Então você tem que ter vários conhecimentos aí nessa área. A gente vai dividir essa aula em mais ou menos 3 ou 4 partes, pegando ali os tópicos mais importantes que você precisa saber para responder então as questões no seu concurso. Bom, primeiramente, essa aula de hoje a gente vai falar sobre modalidades de licitação. Bom, a gente tem vários tipos de modalidade de licitação, entre eles concorrência, tomada de preço, carta convite, concurso, leilão, pregão. Pregão é uma lei separada, não entra na 8666, mas também é uma modalidade aí de licitação. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre concorrência. Concorrência, a modalidade concorrência é para qualquer interessado. Também um dos requisitos dela é o quê? Você tem que preencher todos os requisitos que está na modalidade de concorrência. Você também tem que se apresentar até a fase inicial de habilitação preliminar. A outra modalidade é a tomada de preços. Tomada de preços já é um pouco diferente. Os interessados eles têm que estar cadastrados, tem que também preencher os requisitos mínimos, assim como concorrência, e você tem que se manifestar até o terceiro dia anterior, ou seja, anterior ao recebimento das propostas. Ou seja, quando vai lá abrir, né, as propostas de todas as empresas que querem participar, ou das pessoas físicas, depende, né, do tipo que você está concorrendo ali. Então você vai fazer o quê? 3 dias antes dessa abertura, né, a pessoa tem que estar lá, se cadastrar, preencher os requisitos mínimos e então continuar com a modalidade. Outra modalidade, né, também muito cobrado é a carta convite ou convite em alguns casos. Bom, os convidados também têm que estar cadastrados, são 3 pessoas no mínimo. Você não pode fazer uma carta convite, por exemplo, convidando somente 2 pessoas, 3 pessoas no mínimo. A essas pessoas, né, no caso, elas podem ou não se cadastrar. Demais cadastrados que tenham interesse tem que se apresentar 24 horas antes, ou seja, 24 horas antes da apresentação da proposta geral ali, você tem que se cadastrar. O principal que cai em concurso é isso aqui, ó, 24 horas antes da apresentação da proposta. Bom, a outra modalidade é a que a gente aí tá buscando, né, o concurso. O concurso público também é para qualquer interessado, ou seja, né, os editais abrem ali para qualquer pessoa que esteja interessado. É uma escolha de trabalho, ou seja, o trabalho pode ser científico, pode ser artístico, pode ser técnico, né? Depende do tipo, né, da licitação. Entra em outro caso. Proposta, no caso, o recebimento. O que você ganha em troca, né, daquilo ali? É um prêmio ou então uma remuneração, como é o caso, né, de concurso público, você está ali recebendo um dinheiro do governo pela prestação do seu serviço durante um mês. Outra modalidade, muito importante também, leilão. Leilão também para qualquer interessado. Funciona o seguinte, leilão é você dar o maior lance, ou seja, o maior lance que quiser comprar, por exemplo, uma cadeira do governo e tal. Geralmente são para bens inservíveis, no caso, né, que não serve mais para a administração pública. Geralmente ocorre muito isso aí com automóveis, né, automóveis públicos, né, que o pessoal usa, daí desgasta, vai para leilão, que é para vender porque já não está mais servindo. Também tem muito caso também de bens penhorados ou apreendidos, né? Apreendidos por exemplo, Receita Federal. Daí sempre tem aquele leilão da Receita Federal, que daí você vai lá e compra, né? Então, acontece muito isso aí, né? Eles separam em lotes e acabam vendendo aqueles bens apreendidos. Ou então, penhorados, né? Também. A máquina pública penhorou, acabou penhorando um bem, algo do tipo, não serve para ela, o que ela vai fazer? Vai vender. Então, é uma forma de receber um dinheiro ali extra, né? E também tem o pregão. O pregão já não entra na Lei 8666, é mais a questão da 10.520 de 2002. Ou seja, o pregão ali, ele é praticamente igual ao leilão, porém, ele é feito eletronicamente. A gente vai trazer um outro vídeo aí explicando melhor. Apaguei o quadro aí, bom, agora vamos falar sobre os tipos de licitação. É muito importante você saber discernir o que é modalidade, o que é tipo. Geralmente as bancas, elas gostam de misturar essas duas tipologias e colocar o quê?
fala que é modalidade e coloca um tipo, ou então fala que é tipo e coloca uma modalidade. Então é importante você saber isso aí, você saber discernir, diferenciar o que é um tipo, o que é uma modalidade. Os tipos de licitação, você tem o seguinte, tem o menor preço, a melhor técnica, menor preço e melhor técnica junto e maior lance. Bom, primeiramente, menor preço. A proposta tem que estar dentro das especificações, né? O menor preço, aí já entra o seguinte, o menor preço nem sempre ele vai ser escolhido o menor realmente, ele vai ter que ser o mais vantajoso para a administração. Às vezes uma empresa lá, ela joga um preço lá embaixo, mas ela não consegue suprir a necessidade do governo. Tipo assim, o governo quer contratar, por exemplo, 50 caixas de alguma coisa. A empresa não tem a condição de suprir aquela necessidade, então vai ter que ser o quê? O mais vantajoso. Às vezes também, né, a administração vai ter que buscar no local, aí o outro não, o outro já entrega. Então já tem essa diferença, entendeu? Então você tem que saber o quê? Nem sempre o menor preço vai ser o escolhido, o menor preço realmente efetivo, né? A maioria das vezes é o mais vantajoso. E ele é um tipo obrigatório para pregão. Pregão eletrônico é obrigatório usar esse tipo de menor preço. Já a melhor técnica é mais para a questão intelectual, ou seja, serviços de natureza intelectual utiliza muito a melhor técnica. Agora, técnica e preço. Técnica e preço é o seguinte, também para serviços de natureza intelectual, mas é obrigatório para bens e serviços de informática. Ou seja, além de comprar um computador também, né? Solicitar um profissional para trabalhar na área de TI também, né? Então você tem que usar a melhor técnica e menor preço. Já o outro caso é o maior lance. Maior lance, né? O maior lance possível que for dado, vai adquirir um bem. Geralmente, né, para alienação de bens ou então para concessão de uso, por exemplo, vamos supor, vai vender uma empresa pública, né? Vender a concessão, no caso. Aí o maior lance vai adquirir aquela concessão, né? Tipo, vamos supor, a Eletrobras, vai vender a Eletrobras. Ou então, vai vender, sei lá, a Petrobras. Então, o maior lance vai ser quem vai adquirir aquela empresa pública.